O Rio de Janeiro passou por diversas transformações urbanísticas desde o período colonial. Foi criada como ponto estratégico militar português na colônia e se tornou o principal porto de escoamento do ouro vindo de Minas Gerais, até se tornar a capital do vice-reinado português com a chegada da família real. E continuou sendo a capital do país após a independência da República até a criação de Brasília em 1960. No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República, era uma cidade com feições coloniais, que crescia desordenadamente e vivia atormentada por surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica e tuberculose. Essas doenças vitimavam um número grande de pessoas e aterrorizavam os estrangeiros. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves, um representante da cafeicultura paulista, chegou ao poder com a proposta de fazer uma reforma urbana na cidade e higienizá-la. O centro do Rio seria remodelado e ganharia avenidas largas, semelhantes às de Paris, capital francesa. As vias seriam adequadas à circulação de uma elite europeizada como a carioca, mesmo que para isso fosse preciso retirar à força as pessoas pobres que viviam nos antigos casarões do centro. Para essa empreitada, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro e urbanista Pereira Passos como prefeito e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública. Ambos receberam do presidente carta branca para agir. Francisco Pereira Passos estudou na França entre 1857 e 1860. Foi prefeito do Rio entre 1902 e 1906. E promoveu Bota Abaixo, uma grande obra que modificou a área que hoje conhecemos como centro da cidade do Rio de Janeiro. A remodelação tinha como ponto principal a abertura da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, que vai desde a Praça Mauá até a Avenida Beira-Mar, com 33 metros de largura e 1.800 metros de comprimento. A obra demoliu cerca de 600 antigos prédios no centro da cidade e ficou conhecida como Bota Abaixo. A obra foi inaugurada em 15 de novembro de 1905. Seu calçamento era de pedras portuguesas e o canteiro central, que divide a avenida em duas mãos, era enfeitado por árvores de pau-brasil. O ápice desse urbanismo avassalador do patrimônio da cidade do Rio de Janeiro deu-se quando dos preparativos do centenário da independência brasileira, que, contraditoriamente, para abrir terreno destinado à montagem da Exposição Internacional de 1922, destruiu o Morro do Castelo com suas edificações históricas, berço da criação da urbe carioca. No Brasil, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, é realizada no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna, que contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. O seu objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade, com a perfeita demonstração do que havia de escultura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. Em 1928, na cidade de La Sarraz, na Suíça, foi realizado o primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, organizado por Le Corbusier. Esse congresso foi idealizado como instrumento de propagação do ideário da nova arquitetura em desenvolvimento, e entre os objetivos estavam de apresentar a arquitetura como fator de influência econômica. No congresso, o urbanismo foi definido como organização das funções da vida coletiva, que envolviam a cidade e o campo, cuja essência era a ordem funcional, já se apontando as três funções chaves da cidade: a habitação, o trabalho, o lazer, a serem articulados pela circulação. Alfred Hubert Donald Agache, arquiteto francês diplomado pela Escola de Belas Artes de Paris em 1905, foi fundador da Sociedade Francesa de Urbanistas. Sua visão urbanística, dominada por eixos, perspectivas, arcadas e conjuntos harmônicos de edifício, foi capaz de amalgamar-se com outros saberes para criar uma nova disciplina. Agache não se deteve nos parâmetros da escola e buscou desde cedo uma formação complementar em sociologia. Em 1927, Agache é convidado para uma série de conferências sobre urbanismo no Rio de Janeiro, que culminam com sua contratação no ano seguinte para a elaboração de um plano urbanístico para a cidade. O trabalho dessa equipe é considerado pelos estudiosos como o primeiro plano diretor completo e dentro dos parâmetros do moderno urbanismo internacional. O Plano Agache foi a primeira proposta de intervenção urbanística na cidade do Rio de Janeiro com preocupações genuinamente modernas. Concluído em 1930, introduziu no cenário nacional algumas questões típicas da cidade industrial, tais como zoneamento, circulação, o abastecimento de água e redes de esgoto. Segundo Agache, a vida urbana gravitaria em torno de alguns elementos funcionais, que seriam os organismos primordiais da cidade. Agache fixou densidades, regulamentos de construção, tipos de morfologia de habitação para cada distrito,
definindo sua forma, imagem e posição dentro da malha da cidade e assegurando um grau de hierarquia entre eles. Essa conjugação entre morfologia urbana, zoneamento e tipologia arquitetônica irá definir a forma do bairro, das ruas, ou seja, a sua fisionomia. A abordagem de Agache para a área central baseava-se em sua formação na Escola de Belas Artes. Para ele, a cidade deveria ter uma gradação de tipos e alturas que resultariam em uma silhueta mais densa e alta no centro e uma mais rarefeita e baixa nos subúrbios. No seu plano, o centro da cidade ocuparia a principal posição nessa hierarquia, sediando os edifícios mais importantes. Os edifícios altos contribuiriam para criar essa imagem coerente de cidade. O esquema de Agache para a área central do Rio de Janeiro teria um formato aproximadamente triangular. A base do triângulo seria a Avenida Rio Branco e o eixo inclinado a Avenida Mendes Sá. Elas já existiam como fruto do trabalho de Pereira Passos. Agache propôs o terceiro lado do triângulo, o eixo vertical, que seria um super boulevard. Esse boulevard conectaria a Praça da Bandeira com o porto e cruzaria a área mais densa do centro da cidade. A Igreja da Candelária já aparecia intacta no meio da avenida. O urbanista francês também propôs uma nova avenida, a Avenida Santos Dumont, que seria uma segunda base do triângulo, criando a imagem de dois triângulos superpostos, além de outras avenidas para completar o seu esquema. 6 praças concentrariam as principais atividades na área central. Circulação. O futuro do Rio de Janeiro, diante de sua difícil topografia, dependeria de um bom esquema de circulação que facilitasse a comunicação entre os diferentes bairros. A cidade do futuro deveria possibilitar o movimento e a comunicação de todas as suas partes, com o uso de diversos meios de transporte. Assim, Agache propôs um sistema de vias expressas, rótulos e cruzamentos, de modo a tornar a cidade mais fluida. Áreas verdes. Agache chama de sistema respiratório a todos os espaços livres, avenidas, praças e jardins, ou seja, os pulmões da cidade. Os espaços livres também fizeram parte da sua estratégia, já que para ele, a vida moderna era uma vida ao ar livre. O urbanista francês propôs um sistema de parques espalhados pelos vales da cidade, conectados por via-parques, que se tornariam acessíveis de qualquer parte. Com a Revolução de 1930 e a consequente deposição do prefeito Prado Júnior, o futuro do Plano Agache tornou-se incerto. O novo prefeito, Adolfo Bergamini, criou uma comissão para decidir sobre o plano. A comissão aprovou a maior parte das propostas de Agache, incluindo aquelas sobre o sistema viário e para o bairro do Castelo. No entanto, Bergamini ficou apenas um ano no poder e o novo prefeito, Pedro Ernesto, que não tinha o urbanismo como prioridade, arquivou o plano em 1934. Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Esse coqueiro que dá coco, oi onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil, oi essas fontes murmurantes, oi onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro.